Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus campos. Que alegria estar neste momento especial aqui com você. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração e quero fazer uma oração juntamente com você em um só propósito. Amém? Mas já quero pedir para você, desde já, se você ainda não é inscrito e deseja, se inscreva e deixe o seu joinha neste canal, neste vídeo, porque assim auxilia e leva a mensagem para outras pessoas. E devemos, meus irmãos, fazer isso porque nós estamos ajudando isso na propagação da palavra de Deus. Olha o que diz, meus irmãos, no livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo, isso mesmo, no versículo 20. Aqui nos traz uma instrução do caminho que nós devemos seguir e como nós devemos proceder, isso mesmo. E diz isso mesmo, a palavra de Deus: Filho meu, atenta para as minhas palavras. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda no meio do teu coração. Nesta passagem aqui, meus irmãos, a palavra de Deus, meus irmãos, inspirada pelo rei Salomão, um homem que recebeu um dom, da sabedoria, isso mesmo, de Deus, algo muito poderoso, isso mesmo, diferente de todos os outros reinos, de todos os outros reis. Salomão nos instrui, isso mesmo, que nós não devemos, meus irmãos, apartar isso mesmo, a palavra de Deus, isso mesmo. Não devemos, meus irmãos, apartar a palavra de Deus do nosso ouvido. Quer dizer, a palavra de Deus, ela tem que ser abundante nos nossos ouvidos e colocada dentro do nosso coração. E ele disse: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guardas no meio do teu coração. Aqui, meus irmãos, a instrução é que devemos dar ouvido à palavra de Deus e colocar ela dentro do nosso coração, porque ela é instrução para a nossa vida e para todos os nossos caminhos. E ele disse, sobretudo, isso mesmo. Olha o que ele disse: porque são vida para os que as acham. A palavra de Deus, ela é vida, isso mesmo. E aquele que tem o privilégio, a honra de encontrar a palavra de Deus, dela ser revelada para ele, é um grande privilégio e uma grande honra para esta pessoa. E ele disse, olhe bem, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Quem acha, meus irmãos, e quem é revelado, a quem é revelado a palavra de Deus, está recebendo vida, está recebendo saúde, alegria, paz para o seu coração. A palavra de Deus nos instrui, nos orienta, nos faz conhecer o Deus o qual nós temos, isso mesmo. A palavra de Deus, ela é luz para a nossa vida e para os nossos caminhos, e lâmpada, isso mesmo, para os nossos caminhos. Pois então coloque no seu coração, ouça, dê crédito à palavra de Deus, deixe que ela te conduza, te instrua, isso mesmo. Nós devemos, meus irmãos, ser humildes para aquilo que está sendo ensinado e devemos fazer uma análise, isso mesmo, do que está escrito, porque, meus irmãos, a palavra de Deus, ela não erra, ela é interpretada, isso mesmo, e ela é lida e revelada pelo Espírito Santo para quem está, meus irmãos, ouvindo. Ela, meus irmãos, é luz, ela, meus irmãos, é lâmpada para os caminhos, isso mesmo. Pois então,
Coloque isso no seu coração. Talvez você que está me ouvindo, você já tentou, né? Você já tentou de todas as formas. Você já fez de tudo, mas você sabe e você já viu que não funcionou isso mesmo. Muitas coisas aparenta que está indo bem, mas no final, meus irmãos, não dá certo. Por quê? Porque só existe uma verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Só existe uma verdade. A verdade, meus irmãos, é o que nós recebemos de Deus para que nós possamos, meus irmãos, viver. Talvez você que está me ouvindo, você já bateu em muitas portas. Você está enfrentando uma grande luta, uma grande crise, isso mesmo, espiritual, familiar, econômica. Crises que você nunca se imaginou se encontrasse. Mas se nós, meus irmãos, parar e der o devido crédito à palavra que nós estamos sendo, meus irmãos, instruídos, e a palavra que por meio do Espírito Santo está sendo revelada, você verá, meus irmãos, que haverá mudança, transformação, libertação. O caminho que está torto vai ser endireitado. O problema que está sem solução para a sua vida vai ser resolvido. Para isso, nós devemos, meus irmãos, abrir os nossos ouvidos e dar o devido crédito à palavra de Deus e colocar ela dentro do nosso coração. Não só apenas ouvir, mas, meus irmãos, colocar ela em prática, dar o devido crédito. Isso foi o que funcionou e tem funcionado comigo. E todos aqueles, meus irmãos, que têm a humildade, aqueles, meus irmãos, que se abrem para crescer, para receber a água da vida, que somente Jesus Cristo pode nos dar. A água, meus irmãos, que não acaba. Esta água, meus irmãos, é uma fonte de água que jorra para a vida eterna. E você que está me ouvindo, talvez você está aí sedento, você está precisando de um milagre, de uma mudança, de uma transformação de vida. Pois então creia, acredite, abra os seus ouvidos e coloque a palavra dentro do seu coração. E deixe que ela lhe instrua, lhe conduza. Talvez você está aí desanimado. Isso acontece com todos, né? Mas, meus irmãos, tem situações que aparenta que não existe mais jeito, mais solução. Mas quando nós, meus irmãos, damos crédito e o devido valor à palavra de Deus e deixamos que o Senhor conduza a nossa vida e os nossos caminhos, meus irmãos, nós recebemos a água diretamente da fonte. O deserto se torna-se um manancial de águas. O lugar seco se torna-se um lugar, meus irmãos, farto e abundante de água. Porque, meus irmãos, daqui desta palavra, do Deus o qual nós servimos, não há escassez. Ele nos conduz, Ele nos orienta, Ele provê tudo aquilo que nós precisamos. E nós devemos viver pela fé. Viver, meus irmãos, crendo nesta palavra que o Espírito revela para nós e deixar que ela conduza a nossa vida, que ela nos oriente, venhamos entregar a nossa vida. A Bíblia diz, meus irmãos, que a fé vem pelo ouvir. Isso mesmo. A palavra de Deus nos orienta que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, nos dá paz, nos dá esperança, aumenta a nossa fé. Isso mesmo, porque a palavra ela é alimento, a palavra ela desperta a nossa fé. A palavra de Deus revela a grandeza, isso mesmo, e a plenitude de Deus. A palavra de Deus esclarece, abre os nossos olhos e o nosso entendimento a respeito daquilo que nós necessitamos e precisamos. Pois então permita que o Espírito Santo conduza a sua vida, que a palavra lhe oriente e lhe conduza em todos os seus caminhos. E aqui, meus irmãos, na instrução ele disse: filho meu, atenta para as minhas palavras. Isso mesmo, atente. Olha o que? A palavra chama filho. Isso mesmo. O próprio Deus aqui, meus irmãos, ele está nos convidando, nos chamando de quê? De filhos. Esta mensagem, meus irmãos, ela foi revelada pelo Espírito Santo. Isso mesmo, pelo Espírito Santo. Não foi um homem, meus irmãos, como Salomão, na sua capacidade própria, isso mesmo, que chegou a esta conclusão. Mas sim, por intermédio e revelação do Espírito Santo, ele chegou, meus irmãos, à conclusão da grandeza e do poder da palavra e de Deus na nossa vida. Amém? E ele disse: filho meu,
atenta para as minhas palavras. Atente, abra os seus ouvidos, deixe a palavra entrar dentro do seu coração, deixe que o Senhor ele conduza a sua vida em todos os seus caminhos. E ele disse: desvia de ti a tortuosidade da boca. Isso mesmo. Olha o que ele diz: sobre tudo o que se deve guardar. Eu já estava adiantando aqui um versículo. Olhe bem, ele disse: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Uma pessoa, meus irmãos, que abre os seus ouvidos para a palavra de Deus, põe ela no coração e guarda o seu coração, vigilante, isso mesmo. O salmista Davi, ele expõe: guarda, Senhor, isso mesmo, ao meu redor, isso mesmo, ao redor da minha vida, da minha boca, isso mesmo. Agora, olha que interessante, Campa Anjos, uma pessoa que guarda o seu coração, ela não se dá, meus irmãos, isso mesmo, ela não se dá, meus irmãos, ousadia para que ela possa, meus irmãos, estar recebendo tudo e colocando no coração. Ela examina, ela retém o que ela ouve, o que ela vê, ela busca guardar o seu coração, isso, porque o coração nosso, meus irmãos, é uma fonte, isso mesmo, e do que aquilo que ele está cheio, ele vai expressar, ele vai se manifestar. Se o nosso coração ele está guardado para a palavra de Deus, isso mesmo, para o amor de Deus, para, meus irmãos, o poder do Espírito Santo dentro de nós, se nós, meus irmãos, guardamos os nossos ouvidos para a palavra de Deus, guardamos o nosso coração para aquilo que vem de Deus, não nos damos ou não nos deixamos, isso mesmo, nos contaminar com a doença, isso mesmo, que existe neste mundo, do pecado e de tudo mais que não presta, e nós, meus irmãos, nos mantemos o nosso coração e a nossa vida blindada para, meus irmãos, isso, as coisas celestiais, as coisas de Deus vai ser revelado para a sua vida. Deus ele vai se manifestar, meus irmãos, muito mais vezes na sua vida. Você experimentará a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha que coisa interessante. Quando nós, meus irmãos, nos guardamos o nosso coração, que pertence a Deus, e não nos deixamos contaminar, nós iremos viver, meus irmãos, o extraordinário. Nós iremos viver, meus irmãos, a manifestação do poder de Deus. Agora, meus irmãos, um coração, meus irmãos, que está cheio, meus irmãos, de coisas desagradáveis. Esta pessoa, meus irmãos, ela dá crédito para tudo. Ela ouve, meus irmãos, e ela se alimenta, isso mesmo, de tudo aquilo que não é agradável para a sua vida. Ela mesma vai estar bloqueando a ação do Espírito Santo e a revelação de Deus na vida dela. Mas quando ela, meus irmãos, guarda o coração, se mantém-se puro, sincero diante de Deus, ela vai estar sensível à voz de Deus. Ela vai estar aberta para a manifestação do poder e da glória de Deus. Ela estará aberta para viver um tempo de milagres. Ela estará aberta para viver, meus irmãos, os milagres e as maravilhas de Deus. E o que o diabo mais quer é sujar o seu coração, é te contaminar, é desviar você do propósito de Deus, é desviar os seus olhos dos céus, desviar você do propósito, da palavra de Deus, da voz de Deus. Na palavra de Deus, meus irmãos, não há, meus irmãos, miséria, não há dúvida, isso mesmo, não há medo. A palavra de Deus, meus irmãos, ela não nos conduz, meus irmãos, para o medo, não nos conduz, meus irmãos, para a dúvida, para a incredulidade, para o pecado, não. A palavra de Deus nos conduz para a certeza, para a fé, para a salvação, para a vitória. A palavra de Deus nos conduz, meus irmãos, para uma vida plena, isso mesmo. E esta vida plena, meus irmãos, não consiste apenas nas coisas exteriores que nós enxergamos com os nossos olhos físicos. Esta plenitude, ela entra dentro de nós e se manifesta-se em todo o nosso viver e em todo o nosso caminhar. A plenitude de Deus na vida de uma pessoa não está nas coisas físicas, mas sim dentro do seu coração, na sua vida, no seu proceder, no seu caminhar, porque, meus irmãos, ela está vivendo isso mesmo, para a glória de Deus. O coração dela está experimentando
a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como está escrito em Romanos 12. Amém? E ele disse: tudo o que se deve guardar, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Isso mesmo, guarda o teu coração. Tá, meus irmãos, assistindo tudo que não agrada a Deus. Tá, meus irmãos, abrindo os ouvidos para tudo que não agrada a Deus. Isso mesmo. Tá, meus irmãos, acompanhando aquilo que não alimenta a fé, não alimenta, meus irmãos, a confiança, não alimenta, meus irmãos, o crescimento espiritual. Isso mesmo. Só induz, meus irmãos, para as coisas externas deste mundo. Isso mesmo. As coisas, meus irmãos, de um pecado. Meus irmãos, isto vai matando a nossa fé. Isso vai, meus irmãos, bloqueando a manifestação do poder de Deus na nossa vida. Mas se o nosso coração está puro, está sincero, está aberto para as coisas de Deus, você vai viver milagres, você vai viver cura, saúde, você vai viver, meus irmãos, o prover de Deus, a providência de Deus. Isso mesmo. O seu coração vai estar sincero, a sua fé, ela vai estar acesa para o poder de Deus. É isso que o Senhor, Ele quer que nós venhamos viver. Amém? E Ele diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Um coração puro, um coração, meus irmãos, curado, cheio da palavra de Deus, do amor de Deus. Um coração, meus irmãos, que foi dado, entregue, meus irmãos, para as coisas de Deus. Isso mesmo. Está aberto, meus irmãos, para o Espírito Santo. Isso mesmo. Aí, meus irmãos, o que vai sair desta pessoa vai ser uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. A palavra e as palavras desta pessoa serão palavras vivas, palavras sadias, palavras agradáveis, palavras de fé, palavras de confiança, palavras de salvação. A vida e o testemunho desta pessoa será um grande exemplo, porque o coração dela está cheio, isso mesmo, do que é de Deus, da palavra, do amor, da fé, da confiança. Você já falou com uma pessoa, meus irmãos, incrédula? Isso mesmo. A incredulidade, duvidosa, com medo. Isso mesmo. É horrível, não é? Porque o coração dela está cheio destas coisas. O que ela tem se alimentado é disto. Mas, meus irmãos, se nós estamos cheios da palavra, cheios do amor, da fé, isso mesmo, do poder de Deus, nós podemos estar enfrentando, aparentemente, até um momento difícil. Mas, meus irmãos, o que tem dentro de você é a fé. É a confiança que você vai vencer, que vai dar certo. Deus é contigo. E é certo, não há dúvida que Deus verdadeiramente vai operar. E Deus opera, Deus faz, Deus ele age poderosamente, porque a certeza e a confiança, isso mesmo, a pureza, a sinceridade na vida que essa pessoa está vivendo. Pois então entregue a sua vida, deixe que o Senhor ele conduza a sua vida e todos os seus caminhos. E ele disse: desvia. Olha que coisa maravilhosa. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Do coração procedem as saídas da vida. Ele também disse, preste bem atenção: desvia de ti a tortuosidade da boca. Quer dizer, guarda a boca, guarda a língua, as palavras. Devemos, meus irmãos, vigiar. Não devemos, meus irmãos, soltar isso mesmo. Aí, meus irmãos, palavras torta e à direita, meus irmãos, que isso, meus irmãos, vai fazer com que venhamos pecar, vai fazer com que venhamos, meus irmãos, nos desviar do propósito de Deus, se meter em problemas. Devemos guardar a nossa boca. E ele disse: alonga de ti, isso mesmo. E alonga, quer dizer, afasta, isso mesmo. Ele disse: desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Quer dizer, está se referindo que as palavras, isso mesmo, a tortuosidade da boca e alonga isso, a perversidade dos lábios, está se referindo ao que sai da nossa boca. Se o nosso coração está cheio do que é bom, a nossa boca vai sair o que é bom, isso mesmo. E nós devemos, meus irmãos, reter tudo aquilo que não é agradável a Deus. Nossas palavras têm que ser santas, puras e sinceras e agradáveis a Deus e a quem nos ouve. Amém? E ele disse: pondera a vereda dos teus pés. Que coisa maravilhosa. Pondera quer dizer cuida, isso mesmo. Vigia os teus pés, os teus caminhos. Vigia por onde andas. E todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita,
nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Que coisa maravilhosa. Que assim seja, meus irmãos. Que os nossos olhos venham olhar direito. Isso mesmo. Olha o que ele diz. Os teus olhos também olhem direito. Que assim seja. Que venhamos, meus irmãos, nos manter firmes no propósito de Deus. No nosso caminhar, no nosso proceder, no nosso falar, no nosso olhar. Isso mesmo. E o nosso coração venha estar sincero para que nós possamos viver os milagres e as maravilhas de Deus. Para que a nossa vida possa estar aberta e sensível para que o Espírito Santo trabalhe e haja poderosamente nas nossas vidas. Que assim seja na sua vida, na sua casa e em todos os seus caminhos. Coloque em prática esta mensagem que está sendo levada para o seu coração, para a sua vida. Como ele mesmo disse, preste atenção nesta palavra e coloca dentro do teu coração. Amém? Eu quero orar por você agora, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo. Talvez você esteja enfrentando um deserto, uma luta, um problema muito grande. Mas eu creio que neste momento o Espírito Santo estará agindo poderosamente em seu favor. Amém? Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, meu Deus, por cada um dos teus filhos, Pai. Cada um, meu Deus, que está nos ouvindo agora. De longe, de perto, de todos os lugares. Pessoas, Senhor, que estão enfrentando lutas, guerras, problemas, desertos. Meu Deus, em nome de Jesus, que haja cura, que haja restauração, que haja transformação. Senhor, que todo o mal que tem se levantado contra esta vida, esta casa, esta família, esta pessoa que está enfrentando uma luta, um deserto, uma tristeza, o seu coração está triste, está, Senhor, magoado. Entra com cura, com restauração, com salvação. Opera milagres, maravilhas agora, neste momento. Ressuscitando os sonhos, restaurando, trazendo pureza, sinceridade, trazendo vida para esta pessoa, Senhor, trazendo fé, coragem, ousadia. Meu Deus, manifesta o teu poder, Pai. Onde esta mensagem, esta oração chegar, que o doente seja curado, a dor vá embora, a enxaqueca, a dor no corpo, o desespero, o medo, o cansaço. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, entra agora nesta vida, nesta casa, no corpo, isso mesmo, no sangue, na vida, nos ossos, curando, libertando, restaurando, dando força ao cansado, o que está desanimado. Meu Deus, levanta o que está caído, o que está abatido e dar a vitória em nome de Jesus Cristo. Seja livre, seja curado, seja liberto, receba o poder de Deus em todos os seus caminhos, que haja cura, transformação pelo poder do nome de Jesus Cristo. Diga: eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz. Eu amo a sua vida, tá? Que Deus te abençoe. Receba aí a bênção de Deus, a cura, a saúde, a transformação, o poder de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe.